Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Brasil. Olha, exatamente, né? É uma campanha muito ruim mesmo que a gente está assistindo, que estimula sentimentos ruins entre os contrários. E isso tem que ser alvo mesmo da nossa preocupação, tanto quanto a questão institucional. O que a gente observa, né, nesses últimos tempos aí é uma espécie de desespero, né, os personagens envolvidos nessa disputa, e não apenas os próprios candidatos, mas seus apoiadores, seus torcedores, né? Parece no momento final, a Thaís foi muito feliz em tratar desse assunto, porque é o seguinte, olha, é preciso ela vai lembrar sempre que seja quem for o vencedor, cada um de nós vai continuar ralando muito, nada disso vai mudar, né? Talvez mude, por exemplo, na vitória do ex-presidente, ontem à noite, o Lula voltou a ameaçar estabelecer o que ele chama de regulação, né, da mídia, o que, na verdade, é uma antiga pretensão de inspiração fascista de setores da esquerda de impor censura, né, de impor alguma forma de controle sobre a liberdade de expressão. Mas como no Brasil a liberdade de expressão é um valor que está sendo diuturnamente, como é que eu diria, relativizado, né? Talvez ele não tenha muita dificuldade de impor esse tipo de coisa se for eleito, né? Ontem o ministro do TSE censurou um documentário, o ministro corregedor do TSE. As decisões das nossas autoridades do judiciário, é sobre isso que eu quero me debruçar hoje, rapidamente, para tratar de uma decisão lamentável do ministro Luiz Roberto Barroso. Fica parecendo que não, né? Essas decisões saem aos borbotões e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? Deixando passar alguma coisa e tal. Não podemos deixar passar isso. Transporte de eleitor é crime. Está na legislação, é proibido, não pode. Não pode nenhum ente público se beneficiar dessa coisa, né, de se aproveitar, digamos assim, da fragilidade social de camadas da sociedade brasileira para oferecer transporte gratuito no dia da eleição. E o que é que esses políticos malandros pensaram, né? Uma coisa engenhosa mesmo, é preciso reconhecer. Olha, temos que recorrer ao transporte de eleitor, mas aí isso é crime. Então como é que a gente faz para garantir e não ser punido? Aí eles, simples assim, aí eles vão lá no Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso, ok, tudo bem. Quer dizer, o crime estará sendo perpetrado sob os auspícios da justiça. A justiça que está simplesmente ignorando a própria lei, a lei que, afinal de contas, é a razão de existência da justiça. Então, essa questão é preciso que o país, passadas as eleições, seja quem for o candidato, a questões muito maiores do que o futuro governante, como questões de princípio de respeito à democracia, de respeito aos direitos fundamentais do cidadão, como, por exemplo, o direito à informação, o direito à liberdade de expressão, que foi novamente ontem ameaçada por um dos candidatos, né, pelo Lula, durante uma entrevista num podcast. É gravíssimo que isso aconteça, e o que me intriga muito também é que as principais vítimas, ou os principais alvos desse tipo de ameaça não parecem se incomodar muito, assim. A gente não percebe uma comoção, digamos assim, dos meios de comunicação com esse tipo de ameaça. Mas a ameaça global, assim, total, generalizada, do engajamento da própria justiça na campanha eleitoral, isso sim é que eu acho que tem que ser revisto, tem que ser repensado, tem que ser objeto de muita discussão no pós-eleição.